Shabbat Shalom, Parashá Nassó. Fala de dois extremos, também expõe 12 príncipes de Israel e faz a sua oferta ao Mishkan de forma pública. Parashá Nassó vai tratar sobre o voto do Nazir, da Sotá, da pessoa suspeita, ou a mulher suspeita, Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes, e também a doação pública que os príncipes de Israel fizeram ao Mishkan. E do lugar da onde Deus fala com Moisés, que conclui da leitura do Maftir, a Torá ela vai destacar diferentes lugares pelos quais Deus fala com Moisés. E hoje, na conclusão dessa leitura, Deus fala com Moisés do Mishkan, do meio, por entre os dois querubins, no lugar sagrado. Deus falou com Moisés. O lugar normalmente são destacados os lugares da onde acontece a profecia. Nós falávamos recentemente sobre a importância e o papel da posição que Moisés ocupa entre os profetas, se destacando como pai e mestre de todos os profetas. Todos os profetas, com exceção de Moisés, eles recebiam de Deus as suas visões, sonhos e revelações, mas não de forma direta como Moisés falava com Deus. E por isso que o lugar também é importante. A relação com Deus, ela está ligada ao homem, ao lugar e ao tempo. Nesse mesmo prédio aqui existe um lugar mais sagrado que o outro. Tem lugares nesse prédio que você não pode entrar com talit e gadolo. Tem lugares nesse prédio que você não pode proferir uma brahá. Então, o lugar, ele também é importante. Os profetas, a exemplo Yaakov, Deus se manifestou a Yaakov no mesmo lugar. Do lugar em que ele falou com Deus, da visão e do sonho e da reza, momentos antes de ir para Lavã, e quando ele volta, Deus faz ali outra profecia a Yaakov. Então o lugar é importante. O lugar, e agora nós estamos falando do homem que é importante, que é Yaakov. Então a relação com Deus está no homem, no lugar e no tempo. Qual o tempo? O Shabat. Aqui do Shá do Shabat, a santificação do Shabat. Aqui do Shá do Yamin Tovim. Então, há o lugar, os homens e o dia em que aqui do Shá, a Shekhinat Hashem é muito mais forte e intensa. Que dia do ano que Hannah conseguiu, na sua oração, reverter um decreto do universo de que ela não poderia ter filho? Que dia do ano? E em que lugar ela estava quando fez aquela oração? Não foi em Yom Kippur, foi em Rosh Hashanah, e ela estava rezando no templo, quando o Eli HaKohen a repreendeu, e depois disso, de entender o que ela fazia, ele falou: seja feito o que você está pedindo. E Hannah, pelo mérito de quem nós fazemos a Amidá, o Shemoneh Esrei, baseado nos méritos de Hannah, ela deu para esta Parashá Nassó um Nazir, chamado Shemuel Hanavi. Não é isso? Ela consagrou Shemuel Hanavi como Nazir. Mas vamos voltar ao tempo, o lugar e a data.
para não falar o tempo. Então este lugar que nós rezamos, ele é muito mais sagrado do que o lugar de onde eu moro. Porque as pessoas que vêm aqui rezar, soma-se as suas diferentes energias positivas nas suas tentativas, com os livros sagrados, com as orações e o dia. Por isso que no Shabat o Razan conduz aqui as bênçãos da congregação, a bênção do Olê, todas elas relacionadas à cura, à paz e à prosperidade. O que a Birkat Kohanim nos ensina? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. A paz é a coisa necessária para fazermos muitas coisas. Construir uma casa, fortalecer um país, abrir uma empresa, abrir uma lojinha, plantar, colher. A paz é fundamental e necessária. E todas as bênçãos, saúde e a prosperidade, ela depende muito da paz. Dependemos da paz. Então, pessoal, nos reunimos no lugar sagrado, no dia sagrado e no dia em que os príncipes de Israel, todos eles apresentaram suas oferendas. Essa foi a leitura que coube a nós do terceiro ciclo da Torá. As suas ofertas repetitivas. Nós não poderíamos ter dito que Nachshon fez a doação dos vasos de prata, da taça de ouro com incenso, dos 2 touros, dos carneiros, dos cabritos, dos cordeiros, e ofereceu seu sacrifício de paz, seu sacrifício de pecado, e todos os outros príncipes doaram a mesma coisa. Parashá Nassó é a maior de todas as 55 parashot de Torá. Por quê? Porque ela faz questão de repetir a doação exercida por cada um dos príncipes de Israel. Esta parashá, se não fosse a competência de Bené Israel, ela estaria junto com Shemini, porque a intenção dos príncipes de Israel era de concluir a doação na ausência do que não conseguiu a congregação no momento de Terumá, quis dizer. Terumá, quando Moisés pediu a todo Israel, cujo coração se move voluntariamente, que tragam prata, ouro, tecidos, pedras preciosas e façam um lugar e habitarei entre vocês. Os príncipes falaram, deixem eles doar. Do que faltar nós cobrimos, nós completamos. E o que aconteceu? Aconteceu que a Holiave Betzalel falou, parem de trazer porque já é mais do que suficiente, está sobrando. Está sobrando ouro, prata, tecido, tinta, pedras, madeiras. Parem de trazer. E da intenção dos príncipes de suprir, foi superada pela espontaneidade do coração de todos os israelitas que empenharam-se na construção do Mishkan. Por isso que o lugar é importante para nós. Teodoro Herzl recebeu a proposta, falou, não, vamos fazer Israel na África. Vamos fazer um Israel na África, no Brasil, em qualquer outro lugar. Podemos criar um outro país. Mas para o judeu, para nós, é o homem
o lugar e o tempo. O lugar é importante para nós. Os cristãos dizem que você não pode manifestar que você não pode pôr uma doação. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Isso é bom? Eu conversava com alguém recentemente, ela falava, olha, eu faço ações sociais, e faz mesmo. Distribuo cestas básicas, agasalhos, encaminho pessoas para atendimentos de saúde. Uma pessoa incrível. Ela falou assim, mas ninguém sabe que eu faço. Então eu disse a ela, então vamos dar publicidade nisso. A publicidade não é para que as pessoas vejam o que você faz, mas para o que você faz, você contagie outras pessoas a fazerem o mesmo. A proibição ou o efeito da tzedaká, ele está na forma como a pessoa que é beneficiada recebe. Não de você não manifestar de que você é um doador. Então a tzedaká, quando a pessoa que vai ser beneficiada por ela, ela não sabe de onde vem, maior é o mérito e efeito da tzedaká. Mas não quer dizer que o seu ato de tzedaká, você não possa contagiar outras pessoas a fazerem tzedaká. Ela não deve ser um ato oculto, ela deve ser um ato público. O Sérgio doou $500 mil para o hospital de câncer. Baruch Hashem. Isso vai influenciar outras pessoas. Falar, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Silvio Santos construiu uma sinagoga. Outro judeu fala, eu não posso ficar atrás, eu vou fazer uma outra sinagoga. E faz outra sinagoga. Isso é ruim? Mandamos $5 milhões para Israel. Uma única família. A outra família vai se sentir afrontada e falou, vamos mandar 6 milhões. Isso é ruim? É um ato público. E precisa contagiar as pessoas. As pessoas precisam saber que você está envolvido em atos meritórios. Da tzedaká, da ajuda, do se movimentar. E tem pessoas, por exemplo, nós vamos trazer para cá, para Curitiba, uma amiga. Nós vamos fazer o atendimento que já acontece em Ponta Grossa para cá. Vamos expandir isso. O Luan falou, eu sou cozinheiro, sou voluntário. Uma vez por semana ele vai vir da associação e fazer os preparativos do alimento que vai ser entregue. Uma outra pessoa falou, eu vou em busca de parcerias, de hortifruti, de mercearia. Pronto. Vamos contagiar. Vamos fazer virar notícia. Vamos dar boa notícia para a nossa imprensa. Vamos fazer boa notícia. Vamos influenciar as pessoas. Agora, os príncipes estavam envolvidos, primeiramente, com o lugar da onde a presença divina se manifesta, que é o Mishkan. Eles doaram lá os carros, 6 carros para cada 2 príncipes, que foram entregues para o serviço do tabernáculo. Estamos falando de um tabernáculo móvel,
Logo, estamos falando de uma necessidade, uma logística. Quantas toneladas se moviam no deserto para se montar nos lugares para onde as nuvens se movimentavam? Quantos levitas, quantos braços eram envolvidos para toda essa logística? Então os príncipes conseguiram prever os carros necessários para os transportes do tabernáculo e as suas devidas viagens que eles faziam pelo deserto. O incenso, as taças, os pratos, todas as coisas que foram doadas pelos príncipes. E a Torá fez questão de elogiar um por um. Um por um. Mesmo que eles doaram as mesmas coisas. A Torá citou todos os nomes, pessoal. Ela não minimizou, como nós faríamos. Você pode começar a leitura em Nachshon do que ele doou e falar, vai ser o mesmo que o último doou. Não. A maior porção da Torá se ocupou em destacar todas as pessoas que trouxeram a sua doação. Para quê? Não era para o órfão, não era para a viúva, não era para o pobre. Era para quem? Para o tabernáculo. Para o lugar aonde a presença divina se manifesta. É diferente. Eu não sei, isso não é coincidência, não pode ser coincidência. Nós estamos nessa semana, com a bondade dos céus, a comunidade está numa grande elevação, porque 7 dos homens dessa comunidade entraram no pacto de Abraão e levaram, eliminando aquele pá e trazendo mais elevação para a comunidade, inclusive para as orações de hoje. As orações de hoje, elas saem fortalecidas. Os efeitos das orações do Shimon, do Danilo, do Nachshon, das leituras que vocês fazem aqui, isso eleva a comunidade numa potência da manifestação divina. O lugar, o homem e o tempo. Vocês, a sinagoga e o Shabat. Isso é importante. É deste lugar que toda esta cidade é abençoada. Daqui, toda a energia alcança as pessoas, inclusive o lugar onde nós moramos. Porque do contrário, Hana teria feito a oração de que ela precisava lá da casa dela, e não no templo no dia de Rosh Hashanah, que é o dia de julgamento, de mudança de decreto. Não é coincidência de que na mesma semana em que esses homens entraram no pacto, nós recebemos a oferta de uma Torá num valor acessível relativamente, porque ateste nisso. E se a comunidade tivesse provida de todo o valor, nós estaríamos marcando para este Shabat, ou no próximo, talvez, em que o Rabino estará aqui, o cortejo da Torá que Curitiba comprou. Nós informaríamos, pessoal, nós compramos a Torá, parabéns a todos vocês, e o cortejo será tal dia. Mas a Hashem não permitiu que esse ego inflasse em nós e por isso nós não temos o valor. Então, não podemos ser omissos e nem egoístas. Hashem quer que esse mérito seja dividido com mais pessoas. Com mais pessoas. Então, além da nossa comunidade, eu quero convidar você que está nos assistindo também a participar da aquisição da Torá, da sede do Anusim Brasil, da casa dos Binei Anusim,
E esta casa é a tua casa. Nós temos visitas aqui de Mato Grosso do Sul que vai vir para cá. Do Piauí. Pessoas que fazem contato falam, estamos indo aí. Por que elas falam, estamos indo aí? Quando eu vou para algum lugar em que eu tenho algum parente, eu tenho um certo receio de falar, mas será que nós vamos passar lá? E às vezes nós ligamos para o lugar e falamos, e aí, nós estamos aí de passagem aí pela tua cidade, gostaríamos de tomar um café com vocês. Nós ligamos assim com certo receio, mas as pessoas ligam de todos esses lugares, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Manaus, e falam, nós vamos aí. Elas programam a viagem delas de passeio, de turismo para Curitiba, para quê? Para virem rezar aqui, porque ela se sente parte disso aqui. Ela só informa que está indo. Ela não liga com receio, eu posso ir aí? Não. Ela informa e diz, estamos indo aí. Porque esta é a casa do menino, sim. Então estendemos a você que nos acompanha de casa o mérito da aquisição desta Torá, que foi ofertada para a sinagoga por R$57 mil. R$57 mil. O nosso contato com o internauta é no sábado. Não é outro dia da semana. A transmissão de segunda-feira, 10% deles estarão acompanhando. E 90% só no sábado seguinte. R$57 mil, se nós dividirmos aí, tem 200 pessoas nos assistindo, não? Quando é o Rabi Shaul, tem. Ele falou no shiur de ontem com 200 pessoas, né, Rabi? Leguizamó. Olha aí. Divida aí 60 mil por 200 pessoas. O homem, o lugar e o tempo. R$300. R$300. Se não fosse Shabat, eu diria que tem um QR Code na tela do computador, da sua TV. E de que não precisa ser hoje, mas você pode participar desta aquisição. Pode participar dessa aquisição. E não é eu que estou desafiando vocês, não. É a oportunidade. A oportunidade que está nos desafiando. Não é o Shemuel. Nós não merecemos ter todas as condições, porque do contrário nós só informaríamos. Nós compramos a Torá. Mas isso ia inflar o nosso ego e a Hashem não permitiu. Ele permitiu que nós chamássemos 12 príncipes. E pode ser público. Você pode falar no chat o valor que você vai doar. A partir de. Pode dar publicidade à sua intenção da elevação. Coloca junto a ela as necessidades que você tem, a impotência que você tem em relação ao que você está precisando e que depende dos céus. E torne público isso aí. Porque nós falamos assim, a casa dos meninos, sim, e às vezes nós cometemos algumas injustiças, porque esta comunidade que aqui reza, ela contribui dentro das suas possibilidades e parte dessa contribuição vai para outras comunidades que não aqui. Elas continuam rezando numa cadeira de plástico, tem o rodapé.
Porque se ela reter todo o valor aqui para embelezar a sua sinagoga, outros lugares não conseguem rezar. Então, se ela faz isso meritoriamente, além de abrir as suas portas e compartilhar a sua doação, ela pode convidar outras pessoas também para a elevação do mérito da aquisição de Torá. Então, sinta-se parte disso, né? Você que nos acompanha de casa, sinta-se parte disso. E está aí o QR Code, a oportunidade e o valor de que todos nós podemos nos somar. 57 mil reais é um carro meia boca. Eu não tenho um carro desse valor. Mas se eu tivesse esse valor, eu não tinha expectativa de comprar um carrão. Era um carro meia boca. Não é o carro que meu filho quer ir para a escola e minha esposa quer ir para o shopping. Esse custa 300 mil. R$57 mil é o valor de um carro que a maioria de nós andamos. Entendeu? E nós compramos sozinhos. Sozinhos não, com o BV, com o Itaú, né? Então está aí o desafio. Na semana em que os príncipes dão publicidade à sua doação ao Mishkan, ao lugar. O lugar aonde rezamos. Shabat, Rosh Hashanah, somos perdoados no Yom Kippur, somos elevados em Pessa, somos humilhados em Tisha B'Av. Esta casa, de alegrias e choros, e de unidade, esta casa aqui. Tá? Esse é o lugar de todos vocês, do Acre, do Piauí, do Maranhão, da Bahia, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, São Paulo, de todos os outros lugares. A casa de vocês. Então, compartilhamos com vocês a necessidade da aquisição de uma Torá para a elevação das rezas de que daqui são feitas. Quantas orações, o razão deste lugar, sem Torá, nós trouxemos aqui os testemunhos das pessoas que conseguiram alcançar o que estavam pedindo. Na maioria delas, a questão de saúde. São as questões, só um instante, Rabi, eu já te vi. Muitas pessoas. Porque nós somos as pessoas certas, no lugar certo e no dia certo. Cada ato meritório de que esses homens, nessa semana, que entraram no pacto, não é fácil, não. Estão doentes para se aperfeiçoar, para ter elevação. Para ter elevação. Então vamos nos levar. E pode dar publicidade à sua intenção de doação. O Pablo quer doar aí já $5.000. Pode falar, Pablo. Estão ligando aqui para mim, estão ligando aqui. Eu não vou poder atender você que está me acompanhando, mas deixa no chat, tá? Eu vou dar publicidade. A Deolinda, a Dona Lídia, doou um instrumento para ser vendido por R$4.500. E mais R$800 em dinheiro. Tá? Então, estou dando publicidade como todos os príncipes de Israel receberam. Né? Então, a Elisheva, R$800. Está aqui. O Zahav, o Akiva e a Thaís, 3 vezes 800 dá quanto? Minha calculadora falhou. Ó, tá bugando. 2.400. Então já vamos abrir o caixa para esta aquisição de elevação. Tá aí o chat.
e depois os que estão aqui também poderão nos procurar. Alguns já se manifestaram, e nós vamos, nessa força nacional, adquirir essa Torá. Semana que vem teremos aqui a presença do Rabino Jacob de Oliveira. Vai nos ensinar, inclusive, os homens da comunidade a fazer o Nikur, que é a retirada do nervo. Em agosto nós teremos um outro moelo, com outro rabino também, dando a segunda fase da aula do Nikur, que é a retirada do nervo da carne. Nós vamos nos elevar também na Kashrut, pessoal. O Shohet. É esse que é o poder da comunidade, da elevação dela. E da forma de nós librarmos as dificuldades. Então nós estamos chegando lá, entendeu? Vamos em frente. Rabi, o senhor pediu para falar? Vamos abrir aqui o espaço da participação de todos do Minyan. Juan Pablo Leguizamon. E eles, então, tinham para poder oferecer. Mas o que isto traz para nós, a nossa comunidade, todos os nossos ouvintes, é que nós precisamos nos mover para doar, para que tenhamos. Uma coisa interessante é que Gerson carregava os panos, né, as cortinas do tabernáculo. Mas Kehat carregava a arca. E isto representava o levantar a cabeça. Esses irmãos, esses nossos rabinim que estão doando, estão levantando a cabeça. E está nos ajudando a levantar a nossa cabeça, sendo que Nassó quer dizer levantar. O que aconteceu aqui essa semana, na Brit Milá, de nossos rabinim, inclusive uma criança de 8 dias, um menininho de 9 anos, que coragem, menininho, olha, ele ficou firme, sem chorar. Tudo isso faz com que a nossa sinagoga aqui em Curitiba, que é a nossa sede nacional, levantemos a cabeça. Todos vocês que estão aqui no Minyan, todos que estão aqui na Assembleia, a presença de vocês levanta a nossa cabeça. Baruch. E nós ficamos entusiasmados. Eu vejo você, eu vejo esse, vejo aquele. E aqueles que não veem, eu noto quem não veio. Eles estão com a cabeça baixa. Não sei por que não vieram. Mas nós que estamos aqui, ajudamos-nos a levantar nossas cabeças. A nos orgulhar, um santo orgulho. Ok, pessoal? Um santo orgulho de... Eu vejo cada pessoa deixando lá no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta. Juntado isso, faz com que a congregação levante a sua cabeça. Levantemos a nossa cabeça. É isso aí, Rosh. Fiquem à vontade. Parashá Nassó, que trata dessa contribuição pública, ela também traz a Haftará de Shinshon,
Sansão. Sansão estava na fala do profeta Jacob de que milagrosamente foi usada também por Moshe Rabbeinu no momento da sua morte, ambos no leito de morte. Jacob diz que Dan julgaria entre seus irmãos, a tribo de Dan. E de que Dan também recebe a atribuição de leão, a mesma de que recebeu Yehudá. Porque essas duas tribos, que sociedade elas têm no Tikkun de Israel? Da tribo de Judá, Nachshon, de que vai governar como rei, como leão. E qual é o julgamento da tribo de Dan? Está aqui, na Haftará de hoje. Era disso de que Jacob dizia: e Dan julgará entre seus irmãos. Esse Nazir de que o anjo, na visita a este casal, falou: vocês terão um filho que terá uma dieta especial e de que não poderá se contaminar. Esse Nazir foi um dos juízes de Israel e que tinha uma missão predestinada de que esse anjo veio avisar os seus pais da forma como ele deveria ser educado, pela elevação de que ele precisaria ter no julgamento de que faria de Israel. Mas nós aprendemos da história de Sansão e também de um outro, Shilomo. Quem foi Shilomo? Filho de Davi. O que fez Shilomo de tão grandioso? E o que tinha de sobrenatural comparado a Dan e a Sansão? Shilomo foi dotado de um hiperconhecimento, sabedoria, poder de decisão. Ele ficou encarregado de construir o primeiro templo, o lugar. O lugar tão almejado. Mas ambos, na sua missão, terminaram de forma não elogiável. Tanto Sansão como Shilomo. Sansão parece ter perdido o foco, se envolveu com uma filisteia, Dalila, e Shilomo se apaixonou e se casou com mulheres estrangeiras, egípcios, edomitas, amonitas, moabitas. Como que nós explicamos isso? Como não perder o foco? Parashá Nassó, ela está falando de dois extremos. Há a pessoa suspeita que se arrisca às margens do pecado e a outra que se compromete em uma abstenção além do que a Torá proíbe. Então, nós temos os desvios de condutas, mas em que a missão é cumprida, pessoal. Em qual contexto, hoje, nós poderemos construir o terceiro templo? Com a permissão de quem? O templo, você consegue construir o templo em épocas de paz. Em épocas de paz.
Se o Naftali pegar uma trena e medir o lugar aonde está a mesquita, o que vai dar ali? Se ele pegar uma trena digital e sair medindo, dimensionando ali as medidas aonde está a mesquita, em cima do lugar do templo sagrado, o que isso dá? A guerra. Davi Hameler era o idealizador da construção, mas ele mesmo não podia construir porque estava envolvido com a guerra. Então Hashem disse a Davi: o teu filho terá permissão de construir. A forma como Shilomo assumiu o governo foi uma forma não aceitável, não popular, sem apoio. Foi teocrático. Deus que quis que ele estivesse lá, mas os próprios judeus não tinham a mesma opinião. Então ele foi dotado de um conhecimento, de uma sabedoria, para fazer o que tinha que fazer. E qual era a missão de Shilomo? Morrer como um rabino justo e piedoso? Qual era a missão e o destino de Shilomo? Pode falar alto, sem medo. Construir o templo. Ele precisava construir o templo. Essa era a missão. A missão de Shon, de Sansão, era de julgar Israel e de deter o avanço palestino. Ele morreu sem fazer isso. Ele morreu sem cumprir a missão dele? Sim ou não? Não. Shilomo construiu o Beit HaMikdash. E Sansão julgou Israel e deteve os palestinos, os filisteus. Nós, pessoal, que estamos na diáspora, não somos exatamente, ou não estamos exatamente na posição da cabeça. Nós não determinamos, nós queremos construir uma sinagoga aqui, o governador, o prefeito, os vereadores se juntam e se esforçam para fazer o que nós decidimos. Não. Nós fazemos os lugares onde rezamos com muita dificuldade e aperto. Mas esses homens fizeram e cumpriram a missão. Porque a avó te diz de que nós não temos o dever, nós não temos a obrigação de terminar a obra, porque a avó te diz, nós não temos a obrigação de terminar a obra, mas não temos a permissão de abandoná-la. Nós não deixamos aquilo que Deus deu para fazer. Nós temos uma missão nesse mundo. Todos nós, todos vocês, temos uma missão. Não somos obrigados a terminar, mas não temos permissão de abandonar. O que Shilomo e Sansão fez, eles tinham uma missão de cumprir. E ambos eram dotados, um do conhecimento e sabedoria, poder de decisão, e o outro de força e de arbítrio, de juízo. Acontece que existem certas missões em que dificilmente você não possa perder o foco. Não de que você não consiga terminar, mas de que não seja o final feliz da Disney. É como você estar com a família num carro e esse carro atola. Mas vocês têm um lugar, um destino para esse carro chegar. Quem que vai tirar do atoleiro? Aí sai lá o Cleiton, põe a Bruna no volante
e põe as meias brancas com tênis branco para empurrar o carro para tirar da lama? Como que ele vai sair? Como que ele vai chegar lá no destino, Bruna? Sujo. Mas chegou no lugar ou não? Chegou no lugar. Missão foi cumprida. Mas você não chegou lá e foi recebido assim com ressalva, né? Porque você estava sujo. Shilomo e Sansão tinham umas missões de cumprir. Precisavam ser dotados. A questão do Nazir, pessoal, nós estudamos recentemente a Parashá, em que a Haftará trazia Iftar como aquele que fez um voto a Deus, de que aquilo que lhe saísse ao encontro, ele daria a Deus. O que saiu ao encontro de Iftar? A única filha. Nós estudamos isso na Parashá, que falava sobre o valor em pesos de prata do homem e da mulher nas suas diferentes idades. Mas também há uma outra proibição para nós e para todos os outros judeus de que não sacrificar o próprio filho. E de que as nações vizinhas ofereciam seus filhos, os seus próprios filhos, nos braços dos ídolos, sacrificando a vida deles. O levirato não, Nazir. O Nazir era a forma de que uma mãe poderia consagrar o filho sem tirar a vida em sacrifício a um outro Deus, de que é proibido aos judeus. A abstenção por tempo determinado, mas como Hana, ela dedicou o filho primogênito ao serviço do templo, de que Shemuel Hanavi foi o profeta e da onde iniciou a escola dos profetas. Não tem a Yeshivot hoje, a escola que dá formação para os rabinos? Samuel, o profeta, deu formação da escola dos profetas, de Elias, de Eliseu, e de todos os profetas que vieram depois de Shemuel Hanavi, dentro da ordem de que diz Pirkei Avot. Deus entregou a Torá a Moshe, a Yehoshua ben Nun, e Yehoshua ben Nun aos homens aos anciões, os anciões aos profetas, e os profetas aos homens da grande assembleia. Essas foram as gestões pelas quais Israel foram orientadas por diferentes legisladores. O próprio Moisés, Yehoshua ben Nun, os anciões, os profetas e o judaísmo rabínico do qual nós ainda estamos, e que nesse judaísmo rabínico nós receberemos a era de Mashiach. Então, a missão de que cada um de nós, de que nós recebemos, temos uma missão. E nem sempre nós entendemos o final, porque nós queremos que todos tenham um final feliz, justo, bonito, limpinho. No cristianismo não há lugar no céu para Salomão. Mas ele cumpriu a missão dele, ele cumpriu o papel dele. O que nós aprendemos, pessoal? Porque nós falamos recentemente por que Yaakov tem 2 nomes. De todos os patriarcas dos quais Deus mudou o nome, nenhum dos outros Deus trata pelo nome antigo, somente Yaakov e Israel. Deus fala com Yaakov e fala com Israel. Yaakov era aquele isentão até o momento em que a mãe dele falou: vá, coloca a roupa do teu irmão, faça o cabrito, leva para o teu pai e deixa que eu seguro as pontas. Ele falou: será, mãe? Eu vou ser amaldiçoado. Vá, moleque. E ele foi. Depois disso aí, Esaú o trata como um enganador, trapaceiro. Calcanhar.
Aí ele vai ter que lidar com Lavã. E é esse estágio da vida de Jacó, tendo que ora estar submisso e ora... O que isso quer dizer? Que Deus trata com Israel. Israel, ele resolve as coisas de linha reta. Jacó resolve as coisas pelas beiradas, de forma indireta. Israel resolve as coisas diretamente. Jacó resolve as coisas pelas beiradas. Jacó é submisso, ele tem que pedir permissão, ele tem que... eu preciso construir a sinagoga, eu preciso comprar a Torá. Ele está muito submisso às condições do lugar onde ele está, aonde a profecia está ausente, ou menos presente. Por que a missão de exterminar Amaleque foi dada a Benjamim, a tribo de Benjamim? Mordecai, Esther e o rei Saul. Por quê? Porque a tribo de Benjamim teve a missão de deter Amaleque. Porque Amaleque é descendente de Esaú, irmão de Jacó. E quando Jacó foi ao encontro de Esaú, ele se prostrou diante de Esaú quantas vezes? E se ajoelhou? 7 vezes. Jacó, suas esposas e seus filhos. Quem não havia nascido ainda? Quem? Benjamim. Benjamim foi o único que não se prostrou diante de Esaú. Não se submeteu. Por isso ele teve o destino. Por isso que Samuel falou: agora você vai lá e destrói com Amaleque. Quando ele falhou, o papel voltou para a mão de Benjamim, na época de Mordecai e Esther. Esther estava mais parecida com Saul do que propriamente do papel dela de ir reto, sem pelas beiradas. Então, Jacó, e se prostrou diante do seu irmão, esse é Jacó. Israel é aquele que trata de forma direta e reta as coisas de Deus. Mas ele tem o lugar para ser Israel. E o lugar que ele tem para ser Israel é o lugar que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Lá ele é Israel. Lá ele trata as coisas de forma direta e reta. Mas fora desse território ele trata as coisas de forma indireta e com submissão. É como se lá nós somos cabeça e aqui nós somos a cauda. Dependemos do jeitinho ou dependemos da permissão. Estamos sujeitos aos decretos. Matem os judeus da Pérsia. Matem os judeus de Espanha, expulsa-os. Matem os judeus que não se converterem. Nós somos Jacó, temos que fugir, que mudar de identidade, tem que pôr peruca, tem que pintar o cabelo, tem que fugir. Somos Jacó. E quando não, temos que trapacear. Pôr a roupa de outra pessoa. E ao invés da Bricate Kohanim, fazer o sinal da cruz. Esse é Jacó. Esse somos nós. Benjamim não se dobra diante de Amaleque. Então Mordecai fala para Esther. Esther mudou de nome. De Radassa para Ishtar. Se misturou entre as candidatas do rei
que preza o materialismo, o externo, beleza, a autoafirmação, manda pôr ele em cima do meu cavalo, coloca as minhas roupas reais e coloca a coroa e diz: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. É um mundo externo. Mas Mordecai, Ramã, ele pegou bronca dos judeus por causa de Mordecai. Mordecai não se ajoelhava diante de Esav. Mordecai não se dobrou diante de Ramã, de Amaleque. E esse era o ódio de Ramã. Matem o judeu Mordecai e todos os outros judeus. Porque na diáspora, Benjamim trata as coisas de forma como Israel, não como Jacó. Criação do Estado de Israel. Estamos indo para o nosso próprio lugar. Baruch Hashem, o início da Geulah, 1948. A Guerra da Independência, Israel enfrentou, sem as condições, a tentativa do massacre árabe de exterminar os judeus. Não conseguiu. 56, eles fizeram um levante com a liderança do Egito, tomaram o canal de Suez. Israel se aliou com a Inglaterra, com os Estados Unidos. 56. 67, Israel foi atacado pela liderança do Egito por todos os países árabes, seus vizinhos. Guerra dos 6 dias. A Guerra dos 6 dias, Israel foi cabeça. Israel foi nas cabeças e derrubou a oposição. Israel não pediu permissão do Kotel, ele foi lá e tomou o Kotel. Israel, vamos em cima do problema. Cabeça erguida. O mundo árabe reagiu da humilhação que sofreu na Guerra dos 6 dias. Controlou o preço dos petróleos de que até hoje nós sofremos. Pepe. Dessa herança que nós temos o carro a álcool nesse frio. E não pega de jeito nenhum. A França reagiu. A França expulsou Israel num programa da criação de um caça com tecnologia israelense e francesa. Israel tinha investido bilhões de dólares nesse projeto. E arbitrariamente os franceses expulsaram os engenheiros israelenses do projeto e não devolveu o dinheiro. Mas Israel sabe ser Yaakov. O Mossad foi lá. O Mossad foi lá e roubou o projeto que ele tinha criado e desenvolveu o caça. Porque ainda seria a guerra de 73, a guerra de Yom Kippur. O Mossad está em todo lugar. Roubou os documentos do programa nuclear do Irã. Israel consegue as coisas de forma direta, quando está no seu próprio lugar, quando ele é o que tem que ser, reto, sincero, honesto, justo, mas dentro do seu próprio lugar. E quando ele precisa sair fora do seu ambiente, da sua zona de seguro, ele é Yaakov. Colocamos crucifixo, pintamos o cabelo, tiramos a barba, colocamos a barba, do jeito que você quiser, para conseguirmos o que temos que conseguir de forma indireta. Então,
Nazir. O voto do Nazir. O voto do Nazir, ele cumpre o papel de que os judeus têm uma forma de consagrar o seu próprio filho ou de se consagrar que não de oferecer-os a ídolos. E há pessoas com missões determinadas de que nem ela mesma sabe o que é, mas ela tem. Com um final glorioso, bonito e limpinho, ou com um final não tão bonito e glorioso. Ariel Sharon. Quando nós vamos entender a missão de Ariel Sharon, de que devolveu aos palestinos a faixa de Gaza? Margaret Thatcher. E outras lideranças, pessoal, que tem papéis chave e de que os caminhos se cruzam. Nós falamos recentemente sobre Yehudá Hanassi e Marco Antônio, o imperador romano, de que as vidas se cruzaram quando criança e quando se ajudaram. Quando Esav ajuda Yaakov, ou Israel, com quem ele se dá melhor. Esav não gosta de Yaakov, mas se dá bem com Israel. Porque quem deu o nome de Israel foi o próprio anjo de Esav na luta do rio. Quando alvoreceu, Yaakov estava grudado com a coxa deslocada, com o anjo de Esav. E o anjo falou: me larga, preciso voltar. Não largo até que você me abençoe. Qual é o teu nome? Jacob. Não será mais Jacob, teu nome será Israel. O anjo de Esav deu o nome de Israel, confirmado por Deus, com quem Deus trata de formas os filhos de Jacob e os filhos de Israel. Eu trato com Jacob e trato com Israel. Então, quando o casal foi denunciado na proibição de circuncidar os filhos, de mutilar, e nós sabemos o que é isso, porque isso dá medo, não foi à toa que Sípora falou a Moisés: você me é um marido sanguinário. Né, dona Cleuma? Quanto sangue, meu Deus! Esse casal foram levados até o império. Era um casal nobre da dinastia de Davi. E no caminho em que seriam julgados em Roma, foram hospedados na casa dos romanos. E na casa em que foi hospedada havia uma outra criança. Então, a mãe romana se compadeceu do caso e elas trocaram os bebês. A romana ficou com o bebê circuncidado e o casal de judeus levaram o bebê dos romanos, que havia o prepúcio. No julgamento, os casal negaram: não, nós não circuncidamos a criança. Quando foram constatar, a criança tinha o prepúcio. Aí a pergunta é: quem eram as crianças? A circuncidada Yehudá Hanassi, o príncipe, descendente de Davi. E o outro era Esav, o imperador Marco Antônio do Império Romano. Às vezes as missões, pessoal, há missões em que Israel estará junto com Jacob, Dan com Yehudá, Benjamim com Levi, o Anuncim Brasil com você que nos acompanha de casa. Às vezes a nossa missão está aqui. O teu papel depende exatamente da pessoa que está do teu lado, à sua frente ou atrás de você. O que você veio fazer nessa vida, de repente, depende da outra pessoa que também tem uma missão
e de que essa missão vai se juntar com a sua. Por que eles receberam Dan, da onde veio Shanshon, e Shilomo, da tribo de Erudá? Por que eles receberam as mesmas bênçãos no leito da morte de Jacó e no leito da morte de Moisés? Vocês julgarão Israel. Dan julgará Israel. E construirão esta casa. Quem foram os arquitetos da construção do Mishkan? Vocês se lembram? Betzalel, da tribo de Judá. E Aholiabe, filho da tribo de Dan. Da tribo de Dan. Foram os construtores do Mishkan. Dan julga Israel para que Shilomo construa o Beit HaMikdash. E a missão do homem que morreu com tantas esposas, levada à idolatria, pessoal. Veja, nós falamos aqui, ironicamente, se o Bennett, que é o primeiro-ministro israelense, sair medindo ali os lugares da onde deve ser construído o terceiro templo, isso estoura a intifada, o conflito árabe-israelense. Que Deus não permita. Ou permita, não sei. Eu já não sei mais nada depois dessa paraxá. Mas a coisa que eu sei é que a paz, numa transição de governo, de um governo instável aos olhos das nações vizinhas, porque, veja, o Bolsonaro. Um presidente inviável há 3 anos atrás. Mas de que hoje a cúpula das Américas, o Ocidente, mediante a guerra e a corrida da geopolítica, ele torna-se uma pessoa importante em todo esse contexto. Sabemos. Não sabemos de nada. Mas sabemos que para construir o templo depende da paz. O Egito estava com as tropas nas fronteiras para invadir Israel após a morte de Davi. Assim que Shilomo assumiu o governo, os países estavam prontos para atacar Israel, para atacar o rei que tinha a missão de construir o primeiro templo. E Shilomo, com a sua sabedoria, da forma como Deus o dotou, ele sai rapidamente, as tropas egípcias ali nas fronteiras se preparando para atacar Israel. O que ele faz? Se casa com a egípcia e faz um pacto de paz com o Egito. E sai casando com todas as outras estrangeiras para que haja um período de paz para a construção do Beit HaMikdash. É a hora, Cleiton, que ele teve que descer do Fusca, ou do... Fusca não, né? Teve que descer lá da... Não, carruagem nada. É uma Hilux, pô. Mas sujou de barro. Enquanto a família estava limpa ali dentro, os sacerdotes limpinhos, fazendo seus sacrifícios, não tendo casamento misto, sendo chamado de tzadik, de puros, sendo reverenciados, sendo respeitados dentro do carro. Mas alguém teve que descer do carro, pôr os pés na lama e empurrar e arrancar o carro da lama. Esse foi Shilomo, esse foi Sansão. Tinham missões distintas do que os finais não seriam exatamente felizes. Então, para ser possível construir o Beit HaMikdash, não havia outra pessoa no mundo que não Shilomo, que além da sabedoria e do conhecimento que Deus deu, ele tinha que ter que descer do carro e pisar na lama. Ser criticado por rabinos, árabes, padres e pastores, porque cometeu idolatria no seu final. Mas todos os outros estavam no templo com as suas roupinhas brancas, fazendo Yom Kippur, Pessa, sacrifícios,
sendo elogiados, recebendo a presença divina, mas alguém teve que se sujar. Alguém teve que entrar lá na França e roubar os projetos que eles mesmos haviam feitos. Israel está falando com os Estados Unidos, o Irã está fazendo arma, ele está se armando. Os Estados Unidos falou, e daí? Eu não sou vizinho dele? Aí o Mossad tem que entrar, pôr burca, homem tem que se vestir de mulher, mulher tem que se vestir de homem, não é proibido pela Torá? Tem que se arriscar, tem que passar debaixo do negócio ali, tem que pôr o rebanho ali e pôr a vara para que as cores de que vai nascer da mudança de acordo de Lavã. A Lavã mudou 10 vezes o acordo, mas não foi contra Israel, foi contra Jacó. Jacó foi aprendendo como que a mãe fazia. A chegar no lugar que precisa de forma indireta. E Shilomo construir o Beit HaMikdash. Com o conhecimento, com a sabedoria, com a profecia, mas teve que se casar com a egípcia, com a moabita, com a edomita. Ele construiu o templo para os judeus, mas teve que construir uma casinha ali para Baal, ali ele teve que construir outra coisinha, e morreu com esta má fama. Mas qual dos personagens que existia na época de Shilomo poderia construir o templo num contexto de guerra e com ausência do conhecimento e da sabedoria que ele tinha? Quem poderia ter feito? Sadoc, Abiatar, Joabe, Adoniarro? Quem poderia ter feito? Shilomo fez. Sansão derrubou as colunas e julgou aqueles que oprimiam Israel. 3.000 pessoas. E morra eu com os filisteus. Cumpriu a missão pelo qual o anjo avisou seus pais. Essa criança tem uma missão. E ele fez. Mas ele só conseguiu fazer a missão porque ele teve que descer do carro e pisar na lama, se sujar com uma filisteia que cortou os cabelos, que tirou dele as forças, que afastou a presença divina e que do lugar da onde ele foi zombado, a presença divina o tomou para que ele concluísse a missão pela qual ele veio. Qual que é a tua missão? Com quem que nós precisamos nos juntar para fazer o que temos que fazer? Por que nós estamos aqui hoje? Eu não sei. Mas tudo que chega às nossas mãos nós temos que fazer. Temos que realizar. Tá? Então, pessoal, o Anuncie Brasil está promovendo todas as condições necessárias e nós estamos num ponto que nós não esperamos ter condições. Nós vamos atrás do problema sem ter condições. Porque, do contrário, nós teríamos que procurar uma Torá quando nós já tivéssemos o caixa. Nós teríamos que procurar essa sinagoga aqui. Essa sinagoga que nós estamos aqui, o Shimon sabe. O Malahai sabe. Poucas pessoas sabem. Mas esse lugar da onde nós rezamos hoje, nós conseguimos sem nada de garantia, sem condições nenhuma. Então, todas estas coisas, pessoal, nós fazemos. O Moelo ficou bravo, não recebeu a vista de todo mundo, mas eu não falei para ele que ele ia receber vista. Venha que tem Brit Milá para você fazer. Venha. Mas para uns tinha vista, outros em 3 e outros em 4. Mas se eu falasse para o Moelo que era parcelado, ele nem vinha para cá. Na hora que ele terminou tudo, eu falei, Baruch Hashem, vamos acertar. Falei, você vai receber isso,
esse no mês que vem, o outro no outro mês, o outro no outro mês. Ele falou, que é isso? Eu falei, isso é no Sim Brasil. Baruch Hashem, que você fez a circuncisão de todo mundo. Coloquei o pelo, Kol Yaakov, mas o cheiro de Esaú. A voz é de Yaakov, mas o cheiro é de Esaú. Então nós estamos conseguindo as coisas de forma indireta, pessoal. E uma dessas coisas que nós vamos conseguir é comprar essa Torá. A pessoa que está nos vendendo disse que tem 2 comunidades messiânicas que têm o valor para comprar à vista. Mas o dono da Torá falou, eu quero que essa Torá fique para vocês por causa da elevação de vocês. É irônico isso aí. Esaú tem dinheiro para pagar à vista que nós estamos nos juntando aqui. Vocês estão entendendo isso ou não? Esaú tem o dinheiro à vista lá, 60 mil reais para comprar a Torá que nós estamos nos juntando. Então, pessoal, eu não sei como que nós vamos fazer. Direta nós não conseguimos, porque direta teria que pôr a mão no negócio, olhar para a Torá e falar, nossa! Mas Hashem não permitiu que a gente fosse Israel nessa aquisição. Então vamos adquirir como Yaakov. Qual é Yaakov? Junta-se a nós e vamos adquirir essa Torá. Junta-se a nós nessa missão. A Torá da casa dos meninos, sim. Então você que nos acompanha de casa, torne pública como os príncipes de Israel a aquisição dessa Torá. Se 200 pessoas dessem 300 reais cada uma, nós teríamos, Danilo, 60 mil reais. 200 pessoas a 300 reais. Então, junta-se à sinagoga. Ela não é a sinagoga de Curitiba, ela é a casa dos Binenos, sim. Ela está em Curitiba. Ela esteve em Ponta Grossa. Ela está em Curitiba. E aonde quer que ela esteja, se ela for para São Paulo, ela vai continuar sendo a casa dos Binenos, sim. Do lugar de onde ela saiu, continua a sinagoga. Está lá rezando o Minyan com Torá, com Mikve. A nossa missão em Ponta Grossa foi cumprida. Nós chegamos para um lugar onde não tem Torá, não tem Mikve, mas tem Minyan. E se eu no Sim Brasil sair daqui para outro lugar, aqui vai ficar Torá, Mikve, Minyan, Rabino, escola, cemitério. É a nossa missão. Eu não sei se eu já estou com o pé sujo de lama. Tomara que não. Mas nós vamos conseguir cumprir o nosso papel, a nossa missão. Onde quer que esta casa esteja, é a casa dos meninos, sim. Então você pode participar conosco, acompanhando aqui da transmissão. Os daqui já estão se mobilizando. Tem gente vendendo carro, tem gente vendendo violino, tem gente vendendo outras... A TV, bicicleta. Eu não pedi para vender nada, mas a oportunidade quem está dando é os céus. Estamos sendo desafiados por essa oportunidade. Então vamos mostrar o nosso poder de aquisição, o nosso poder de fogo. Vamos fazer o Kiddush de Shabbat, que o Santo Bendito seja Ele possa abençoar todas as famílias, todas as casas que vão se manifestar para essa missão, que vão se manifestar para esse senso de dever, para nós elevarmos o lugar da onde nós vamos rezar com Torá, com a cura dos enfermos, com a bênção da Parnassá, com a bênção da paz, com todas as bênçãos previstas nesta paraxá, na Bricat Kohanim, na bênção que o sacerdote dá, e de que nós teremos de Curitiba como tivemos em Ponta Grossa, e aonde mais teremos eu não sei, porque a Hashem sabe da missão do Shimon, da Lídia, do Cleiton, do Shaul, do Shemuel, mas nós vamos chegar lá e vamos largar o rastro de emuná, de confiança, de Torá, de cântico, de elevação.